amados do coração de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre a quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus. E o nosso foco, o nosso objetivo de vídeo hoje é sobre consolo. Porque a quarta promessa, Jesus vai nos prometer em seu consolo para todas as nossas aflições. Sim, Jesus disse todas as nossas aflições. Então todas é todas. Jesus não abre exceção para nenhum sofrimento, Jesus não abre exceção para nenhuma tristeza, angústia, dificuldade. Jesus não abre, ele fala todas, então ele será o nosso consolo. E as nossas aflições, elas podem ser tanto físicas como morais também. Um grande exemplo que a gente tem lá no Antigo Testamento é Jó. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Jó. E a gente vê quanto sofrimento, quantas aflições Jó não passou. E Jó passou tanto aflições físicas, né, sofrimentos físicos, a dor física, quanto a moral. E por que não religiosa? Porque todo questionamento, toda dúvida, tudo que vinha para ele se voltava a Deus, ele se referia a Deus. E olha só que bonito esse ensinamento que Jó nos dá. Né? Jó sempre se voltava a Deus. Jó soube esperar, Jó soube confiar. Ele soube cultivar no seu coração a semente da esperança de que, apesar dos sofrimentos, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava passando, Deus estava com ele. E no Antigo Testamento a gente vê diversos exemplos, né? Quantos salmos não vão falar sobre a aflição que o povo estava passando? Um outro exemplo que eu gosto muito é da rainha Esther, né? Todo mundo conhece a história da rainha. E ela, como Jó, também passou por uma grande aflição, que a gente sabe até que ela foi ao rei pedir pela vida do seu povo, né? Ela estava sofrendo com aquela notícia. E a gente pode tirar um grande ensinamento também da rainha Esther, né? Porque, como Jó, a rainha Esther sempre se voltou para Deus, buscou o seu consolo para Deus. Porque a gente sabe que antes dela ir pedir a vida do seu povo ao rei, ela jejuou, ela e o seu povo jejuaram por 3 dias. E a gente vê diversos exemplos de pessoas de Deus, de profetas, de homens e mulheres de Deus que passaram por grandes sofrimentos, grandes aflições. E ninguém está livre de não passar por isso, né? E Jesus mesmo vai nos dizer lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis grandes aflições, mas coragem, pois eu venci o mundo. Olha só que bonito isso também, né? Jesus não vem só jogar a bomba pra gente. Olha, no mundo você vai ter aflição. Jesus ainda deixa bem claro, né? Tereis grandes aflições. E ele não vem jogar só essa bomba. Jesus já nos consola na mesma frase. Mas coragem, pois eu venci o mundo. O mesmo mundo que vocês passam por essas aflições, o mesmo mundo que traz para você essas aflições, esses sofrimentos, eu o venci. Olha só que bonito isso, né? Jesus nos consola dizendo, pode confiar em mim, porque eu venci esse mundo. O meu nome é muito mais poderoso, meu nome é muito maior do que esses sofrimentos que vocês passam aqui. E essa dor, esse sofrimento, ele está sujeito a nós depois do pecado original, né? Depois que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido. E é tanto pelo pecado original, pela essa marca que nós carregamos, quanto também pelo sofrimento da perda. E São Paulo vai chamar isso de mistério da iniquidade, que vai ser responsável pela aflição de muitos fiéis, que nós conhecemos hoje como os mártires. Imaginem só a aflição, a angústia, o sofrimento que esses mártires não passaram por amor a Jesus, por não querer negar o nome de Jesus. Tanto a angústia, o medo que eles passavam antes de ser coroado pelo martírio, como durante o martírio, né? Por isso que a gente volta muito em Jó, né? Jó, ele não teve a religiosa, mas por que ele não teve a religiosa? Porque tudo ele se voltava para Deus. E assim os mártires, apesar da aflição, da dor física, da dor moral, eles não tinham a religiosa, porque tudo eles se voltavam para Deus. Aquilo era para a glória de Deus. E tanto os mártires não passavam por essa aflição, como também quem assistia, porque provavelmente poderia ter a mãe de um dos mártires, poderia ter os parentes, os amigos próximos que sofriam com a dor de perder um amigo, de perder um filho, de perder um pai, de perder uma mãe, por amor a Jesus. E lá em Mateus 24, versículo 21, Jesus mesmo vai nos dizer
que tereis grandes tribulação. Então Jesus sempre está nos avisando que nós vamos ter tribulações, que nós vamos passar por sofrimentos, que nós vamos passar por aflições, mas que Ele é o nosso consolo, que sempre se volta para Ele, porque todos os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, passaram por esses sofrimentos, sempre se voltavam a Deus, sempre tinham o seu consolo, a sua base, a razão pelo qual sofriam a Deus. E a gente vê que ninguém está livre de não passar por isso, porque até Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, que foi concebida sem pecado, São José, o justo, passaram por aflições. Lá, né, uma das grandes aflições que eles não passaram juntos foi lá em Lucas capítulo 2, né, a hora que quando Jesus se perde da caravana, né, fica lá no templo e Nossa Senhora com São José vão indo e eles percebem que Jesus não está lá e voltam para procurar. E aí, a hora que eles acham Jesus, eles falam: meu filho, o que nos fizestes? Veja como eu e seu pai estávamos aflitos. Então, Nossa Senhora e José passaram por essa aflição de ficar sem Jesus, né? Nossa Senhora, a aflição que ela não tinha no seu coração porque ela tinha se afastado do seu filho, mas também do seu Deus. E a Sagrada Família viveu cheio de aflições, né? Quando Nossa Senhora e São José tiveram que atravessar um deserto sozinhos, né, fugir para o Egito. Nossa Senhora, quando ela viu o Calvário acontecer, quando ela participou, viu, né, o seu filho, o seu Deus. Nossa Senhora no Calvário, quando ela participou, quando ela viu o seu filho, né, e Nossa Senhora sabia que Jesus era Deus, então ela viu o seu filho, o seu Deus sendo crucificado por amor a nós, pelos nossos pecados. E mesmo apesar dessas grandes tribulações que Nossa Senhora não passou, né, a gente tem as 7 espadas de dor que transpassam o coração de Nossa Senhora, que foram grandes e grandíssimas aflições. Nossa Senhora não deixa de esperar, de confiar, de ter esperança de que Deus estava com ela, de que Deus está sempre presente no meio de nós. Nossa Senhora nunca perdeu Jesus como o seu consolo. Sempre ela se voltava para Jesus para se consolar. E Jesus, em Mateus 11, versículo 28, ele vai nos falar, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, pois eu os aliviarei. Jesus mais uma vez nos avisando: eu sou o consolo para as suas aflições. Eu que vou conseguir aliviar perfeitamente todos os seus sofrimentos, as suas angústias. Em Jó, capítulo 6, também vai falar: o amigo tem a compaixão com o aflito. Jesus é esse amigo que tem compaixão com nós que estamos aflitos aqui. Jesus é esse amigo que está sempre do nosso lado, pronto para nos apoiar, pronto para nos corrigir, pronto para nos... Nosso Senhor é o amigo do homem aflito. Uma coisa muito interessante que a gente tem que notar sobre as revelações que Jesus fez a Santa Margarida, que as revelações privadas, diz o catecismo, que elas não são para trazer uma coisa nova, uma nova regra, um novo mandamento, mas sim é o mesmo mandamento que Jesus nos falou no seu Evangelho, porque tudo que Jesus tinha para nos revelar, ele já revelou. Então essas aparições de Jesus a Santa Margarida é para dizer o que ele disse lá no Evangelho, mas com palavras diferentes, né? Vamos usar esse termo, com palavras diferentes, para que a gente possa entender o que realmente Jesus quis dizer em tal passagem. E Jesus nos diz que é o nosso consolo. Então a gente pode muito bem ver essa promessa sendo concretizada, por exemplo, em bodas de Caná, no casamento onde os noivos estavam aflitos porque acabou o vinho. E Jesus foi lá e foi o amigo, foi o consolo para aquele casal que estava vivendo a sua festa de matrimônio. A gente também vê Jesus com a mulher hemorrágica, né? Há 12 anos ela não passava por uma grande tribulação, uma grande aflição, e Jesus foi lá o amigo que consola. A filha de Jairo, imagina o sofrimento, a aflição, a angústia que os pais não passaram pela sua filha. E Jesus foi lá e foi o amigo, o consolo para aquela família. E a gente vê, né, essas passagens mais chocantes na Bíblia, né? Porque diz a tradição que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não iria caber em nenhum livro, não ia ter páginas o suficiente. Com apenas o olhar de Jesus, quantas pessoas ele não curou. Então apenas o olhar de Jesus para nós, o voltar para Jesus, já nos cura. Então o nosso chamar Jesus é Jesus nos olhar, a gente buscar esse consolo, apenas o olhar de Jesus
já nos cura. E que a devoção do Sagrado Coração de Jesus entra nesse consolo, nisso tudo que eu falei. É como se Jesus falasse assim: podem vir para o meu coração. Não tenham medo de confiar na minha providência. Não tenham medo de confiar nas minhas graças, nos meus caminhos. Eu sou o vosso consolo, eu sou o vosso caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Não precisa ter medo. E como Jó conseguiu cultivar aquela semente da esperança de que Deus estava sempre com ele, que a gente possa confiar, que a gente possa cultivar também no nosso coração a esperança de que o Sagrado Coração de Jesus vai estar sempre conosco nas nossas aflições, nos nossos problemas, nas nossas tristezas, que a gente possa correr muito rápido para o coração de Jesus, que sempre quando a gente tiver alguma dificuldade, alguma aflição, alguma angústia, a gente possa ir mais rápido buscar a providência de Deus, buscar o consolo de Jesus. Então não tenham medo de ir para Jesus, não tenham medo de correr para pedir ajuda para Jesus, porque Jesus é o mar imenso de misericórdia, o mar imenso de justiça, um mar imenso de amor. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, conversar um pouquinho sobre a quarta promessa, que é tão bonita, né? A gente saber que Jesus é o nosso porto seguro, é o nosso ponto de paz, é lá que a gente vai conseguir o consolo para as nossas aflições. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e com o amor de Maria.